Olá! Este é mais um episódio do Geotalk, o seu podcast com um olhar geográfico para as notícias e a vida de forma geral. Hoje nós vamos falar... esqueci de me apresentar. Eu sou Eduarda Moreno, graduando em Geografia pela UFRJ e faço parte da biblioteca do PPGG como aluna, enfim, e também do podcast Geotalk. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro muito, particularmente é a minha pesquisa. Eu sou pesquisadora em iniciação científica pelo PIBIAC, que é um programa de incentivo à arte e à cultura, e eu pesquiso atualmente a diáspora africana através das obras de Conceição Evaristo. E eu pesquiso essa palavra geográfica, que aparece através das obras de Evaristo. Eu até trouxe alguns livros para poder deixar aqui, porque nada melhor do que falar sobre eles e tê-los aqui pertinho de mim, para poder explicar melhor para vocês. E eu vou começar explicando o que é diáspora, que na verdade é esse grande deslocamento forçado que começou lá no século bem lá atrás, lá antes de 1500, na verdade, antes até da chegada dos portugueses aqui, no processo de Maáfis, enfim. E aí a diáspora, na verdade, é o arrancamento, é um movimento de retirada de pessoas, de um grande grupo de pessoas, da sua origem para outro. Por isso que nós temos a diáspora africana, que é caracterizada pelo processo de escravização, e também nós temos a diáspora judaica, quando aconteceu no processo do Holocausto, enfim. Mais especificamente, eu trabalho sobre a diáspora africana. E partindo desse princípio de arrancamento dos seus povos de origem, enfim, a partir desse processo, desse conceito de diáspora, eu entendo quem são esses indivíduos diaspóricos, E depois, durante todo o processo de escravização, depois do processo de abolição, favelização do Rio de Janeiro, para onde que essas pessoas foram? E aí eu estudo esses indivíduos diaspóricos que ficaram no Brasil, de forma geral, entre Rio, Salvador, Minas, e que seguiram suas vidas e o que essas pessoas fazem hoje, o que esses indivíduos diaspóricos, assim como eu, fazem hoje. E assim, a Evaristo, Conceição Evaristo, ela fala muito sobre essas pessoas, que passaram recentemente, que tiveram seus antepassados, que viveram esse processo de escravização, ou seja, nós temos apenas 130, 140 anos desde o processo de abolição, ou seja, é tudo muito recente ainda. Então, essa diáspora, essa afrodiáspora brasileira, ela ainda está muito presente na nossa vida, E aí, através das obras de Evaristo, ela aponta e fala muito sobre isso. Uma coisa que eu acho muito interessante é que em todas as obras, Conceição Evaristo, ela se coloca como escritora personagem, Ela fala sobre as suas ficções de memória, que ela retrata através do conceito de escrevivência. Mas o que seriam essas ficções de memória? Quando ela fala que a realidade dela se confunde com o imaginário, sobre aquilo que foi inventado por ela. E a partir disso, ela conseguiu cunhar, ela conseguiu escrever brilhantemente, de uma forma muito sensível, muito pontual, o conceito de escrevivência. É onde ela explica que a escrita dela parte totalmente da condição dela ser uma mulher negra. Então, literalmente escrever a vivência, escrever a história dela a partir de suas dores, a partir de tudo que a condição dela de mulher negra se coloca. Então, todas essas ficções de memória que Conceição Evaristo fala nos seus livros, ela fala em Becos da Memória, ela fala de ficções de memória em Submissas Lágrimas de Mulheres, em Olhos d'Água e em Poemas de Recordação e outros movimentos tem tantos. Mas, sobretudo, nesses dois livros principais, e em outro também, que é o Ponciá Vicêncio, mas que eu não estou trabalhando com ele no momento, mas que ela também fala muito sobre ele, sobre essas ficções de memória, é isso, ela vai explicando que esse conceito de escrevivência se dá a partir dessa condição de mulher negra, ou seja, tudo aquilo que ela passa por ter tido os seus antepassados escravizados, e também ela mesma se coloca nessa posição enquanto narradora personagem. E eu acho muito interessante também que Evaristo ela tem uma relação muito íntima, muito próxima com a geografia, Em Becos da Memória, Conceição Evaristo fala sobre o processo de desfavelização. O que na geografia a gente entende sobre o processo de remoção de favelas. E aí ela utiliza um termo que ela mesma criou, que é o desfavelamento,
que é onde ela fala da favela que ela cresceu lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, que passou por um processo de arrancamento, né? Essa favela foi removida para poder terem outras construções. E aí, dentro de Becos da Memória, ela retrata, né, a partir de uma narrativa de forma muito fluida. Ela vai contando sobre os personagens e vai falando tudo o que realmente acontece nos becos e vielas daquela favela, né? E a partir da história dos personagens, a forma como ela vai retratando, ela demonstra a formação da identidade daquelas pessoas, o quanto aquele lugar tinha um significado para ela, sabe? Assim, é um livro de forma brilhante, né? E ela busca, assim, de uma forma, mostrar a escrita numa busca realmente de afirmação da identidade negra. Assim, é realmente muito brilhante a forma como que ela consegue se colocar através da escrita dela. Tem uma frase desse livro que eu gosto muito, que ela diz: os sonhos dão para o almoço, para o jantar, nunca. Ou seja, todo sonho que aquelas pessoas da favela, da construção de Becos da Memória, né, que ela retrata a partir dos personagens, ela fala, né, dessa dificuldade da fome, dessa dificuldade espacial, que as ruas eram muito pequenas. Ela fala sobre os festivais de bola, as festas juninas, a questão da fé dos personagens, tudo isso ela retrata. E Becos da Memória é um livro muito geográfico, é um livro que tem muitas marcações espaciais. Ela fala muito da rua, ela fala muito da relação desses personagens de fato com a favela que é retratada em Becos da Memória, e principalmente como que foi doloroso passar por esse processo de remoção de favelas, que é o que ela retrata a partir do conceito que ela falou, que é o de desfavelamento. Bom, na verdade, assim, eu falei um pouco mais de Becos da Memória, essa questão das ficções de memória, enfim, que aparece também em Submissas Lágrimas Mulheres, mas em Submissas Lágrimas Mulheres ela já retrata a partir de contos de 13 mulheres, né, que ela fala mais da verdade, das dores dessas mulheres. E aí sim, em Submissas Lágrimas Mulheres, Conceição fala totalmente da condição de mulheres negras. Ou seja, a gente consegue perceber o conceito de escrevivência da primeira página até a última página do livro. Ela fala sobre esse conceito, né? Sobre a condição de mulher negra, sobre todas essas dores que as personagens apresentam. Na verdade, o primeiro livro que me despertou assim o olhar para Conceição Evaristo foi Olhos d'Água, que é um encontro, ela fala muito sobre um encontro geracional dela com a mãe, novamente de forma em que ela se coloca mais uma vez na literatura dela, enquanto narradora personagem, ou seja, ela vai passeando entre narradora e também participa do livro. E o primeiro conto do livro, que é Olhos d'Água, que é o conto que narra toda a história principal do livro, é esse encontro geracional, é esse encontro que acontece, que foi, na verdade, esse encontro que foi rompido através da diáspora africana, ou seja, por causa do arrancamento das pessoas de sua terra natal. E também, assim, dentro da grande diáspora, as pessoas tiveram que se locomover para outros lugares. Conceição Evaristo mesmo, ela era de Minas Gerais e ela teve que migrar para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida, para estudar. Então, em Olhos d'Água, ela, enquanto narradora personagem, se coloca nessa posição de imigrante, de uma pessoa que teve que sair de sua terra natal para buscar melhores condições de vida em outros lugares. E aí, nesse processo todo, ela esquece a cor dos olhos da mãe dela, e é onde ela retrata Olhos d'Água. Quando ela volta e encontra a mãe, quando ela tem esse encontro geracional, que ela busca ver, que ela volta a entender e a perceber quais eram a cor dos olhos da mãe, e aí ela entende que a cor dos olhos da mãe dela era cor de olhos d'água, era cor de olhos d'água de mamãe Oxum, e aí ela vem falando também sobre essa questão da orixá Oxum, né, que é uma orixá que tem toda essa relação com as águas, enfim, mas que não é só calmaria, né, mas que também tem muita estratégia. Ela fala um pouco também, né, sobre essa questão mais do sincretismo, enfim. Ela consegue retratar diversos símbolos como memória, identidade, o encontro geracional, diversos símbolos que fazem parte da diáspora, que foram perdidos e que foram reconstruídos ao longo do tempo. Ela consegue apresentar nos livros.
E também, assim, dentro das obras de Evaristo, a gente consegue perceber uma interdisciplinaridade muito grande, né? Entre a geografia, a literatura, a forma como que ela consegue desmembrar, assim, passear entre as temáticas, falando muitas vezes sobre temas muito pesados, como aparecem em Submissas Lágrimas Mulheres, questões de violência sexual, desafetos, enfim, abandono paterno. Ela consegue falar desses assuntos, que são assuntos que indivíduos diaspóricos passam de forma muito mais cruéis por já terem esse histórico de suas ancestralidades, terem passado pelo processo de escravização, ou seja, ela consegue falar sobre essa temática que é tão difícil que esses indivíduos sofrem até hoje. E em poemas de recordação em outros movimentos, que já é um outro gênero literário, que de fato já não é mais nem em prosa, nem em romance como nos outros livros, ela, através de uma poesia assim fantástica, desse conjunto, né, de poesias, ela consegue descrever assim todo o sentimento e a sensação dos indivíduos diaspóricos. Ela fala novamente sobre os fluxos migratórios. Tem um poema aqui dela que se chama Mineiridade, que ela fala, que ela também se coloca enquanto narradora personagem do poema, e ela fala como que foi esse processo dela de saída de Minas Gerais para ir para o Rio, que ela ainda sente o gosto do pão de queijo, ela ainda sente o cheiro do café, ou seja, através de uma escrita muito sensível, Evaristo consegue falar sobre esses fluxos migracionais, ou seja, através de todas essas obras de Evaristo, a gente consegue perceber como que ela consegue juntar temas tão importantes como fluxos migratórios, a literatura em si de fato, a geografia, o sentimento, o banzo que é um sentimento muito maior que a tristeza, né, que indivíduos escravizados sentiam. Era um sentimento muito maior que tristeza, muito maior do que a depressão, né, que na verdade é uma doença, mas é um sentimento de tristeza tão grande, uma dor tão grande que eles sentiam de terem sido arrancados de sua terra natal, que alguns deles chegavam até a morrer. Ou morriam mesmo de tristeza, morriam de banzo, morriam dessa falta desse sentimento. Então, em poemas de recordação em outros movimentos, Conceição Evaristo mostra que nós, e aí eu me coloco também enquanto indivíduos diaspóricos, ainda nessa diáspora, nessa grande diáspora que aconteceu, que acontece ainda, mesmo já tendo passado todo o processo de escravização, enfim, nós ainda temos esse banzo, ainda temos esse sentimento. De onde que vem essa tristeza? De onde que vem essa falta de conexão? E aí, de repente, ainda é de todo esse processo que aconteceu. Enfim, esse é só um pouquinho, né, do que eu pesquiso, da literatura de Evaristo, da forma como ela consegue dialogar com a geografia, e essa é uma temática muito importante, muito sensível. Eu vejo como um suspirar, sabe, um suspirar geográfico, um suspirar da literatura, esse encontro, e é por isso que eu escolhi esse nome também, né, Palavra Geográfica, ou seja, que é essa junção de verdade mesmo da literatura com a geografia. É uma coisa que eu adoro fazer, enfim. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esse foi mais um episódio, tá bom? Aguardamos vocês nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube e no Spotify. Muito obrigada a todos.